Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande mesmo, né? Vocês sabem. Quando eu venho aqui, eu estava falando com a Dani, é meio complicado, porque no mesmo horário está tendo uma live que eu sou a responsável. Aí eu monto todo um esquema, né? Para poder me substituírem lá. E peço desculpas até para o orador. Olha, porque eu não quero deixar de estar aqui com vocês, são 2 vezes por ano, e eu não quero abrir mão. E desde a primeira vez que eu estive aqui, eu senti uma coisa especial aqui nessa casa, por todos, pelos dirigentes, pelas pessoas. Muito especial, não é sempre assim, não. Né? Se a gente vai a tantos lugares, ótimo, vai embora. Mas tem locais que ficam assim, mais no nosso coração, e eu não quero abrir mão. Então, hoje, a nossa proposta é trazer para vocês uma reflexão e, quer dizer, um aconselhamento mesmo sobre ter Jesus no nosso lar. Então, o nosso estudo de hoje é sobre a importância do Evangelho no lar. E a pergunta é essa: será ter Jesus no nosso lar é importante? E aí começamos até com essa frase, o Mateus, né? Aquele discípulo de Jesus que tudo anotava, né? Ele anotava e ele anotou essa frase, que não é nenhuma frase, é uma promessa de Jesus que diz assim para nós: porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Jesus fez essa promessa para nós. Então, se eu estou sozinho com ele, ou tem 20, ou tem 30, ele está lá, ele prometeu, né? Então, César, pode passar. Então, eu fui buscar um livrinho que é Jesus no Lar, que é um livrinho bem antigo de um espírito chamado Nélio Lúcio, psicografia do Chico Xavier, e que fala sobre essa questão de Jesus no nosso lar. Né? E aí, nesse livrinho, ele diz que o primeiro culto do Evangelho no Lar foi realizado pelo próprio Jesus na casa de Simão Pedro, conforme nos relata o espírito Nélio Lúcio no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier. Então, é claro, né? Essa coisa da gente estar falando, né? Da importância de ter o Evangelho, de ter Jesus, ter a oração dentro de casa, de você estudar, isso daí não é uma coisa criada pela doutrina espírita. Né? Todas as religiões têm os seus momentos de leitura, né? Dentro tanto da católica, como a judaica, como a evangélica, como todas as religiões têm isso, desde tempos imemoriais. Né? Mas a doutrina espírita sempre apontou a importância de ter Jesus no lar. Sempre apontou isso. A Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente. E muitos espíritas, é tão importante que muitos espíritas, não sei se vocês lembram disso, ou vocês fizeram isso, tinha sempre um grupinho que às vezes ia implantar, não é? Saía, era um grupinho que chegava, tinha uma pessoa, né? E dizia assim, eu não tenho, não fazemos. Aí, se vocês gostariam que a gente fosse lá... um pouco, quem pediu, aí ia aquele grupinho naquele dia, na casa daquela pessoa, né? E era um momento que ficava marcado, era uma coisa importante, não precisava, assim, né? A pessoa podia sentar e começar. Mas aquele momento ficava como um evento importante, foi implantado nesse dia o Evangelho no lar na minha casa, o culto, né? E os centros espíritas ofereciam não precisa esse serviço, esse apoio para que a pessoa fizesse, depois nós vamos ver. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei aqui foi o papelzinho que vocês têm. Vocês têm ali um papel com passo a passo, a importância do Evangelho no lar. Né? É uma adaptação da FEB, da Federação Brasileira, que sempre lançou isso. Gente, e aí estava falando, a Conceição falou, Conceição, vamos falar sobre isso. A Conceição, gente, cada vez mais é importante, fundamental, o Evangelho no nosso lar. E agora eu peguei o taxista, que teve uma hora que eu falei assim, nossa, eu estou preocupada que eu vou falar.
ele disse assim, calma, a senhora... Eu falei assim, não, é porque 3 Uber cancelaram. Eu disse assim, não vou chegar na hora. Mas cheguei com bastante antecedência até. Aí ele disse, a senhora vai fazer palestra? Eu disse, eu vou fazer... A senhora vai falar o quê? Eu disse assim, não, eu sou espírita. Eu falei, né? Não tem problema nenhum de falar. E aí eu disse o tema, ele, nossa, mas como é importante, a senhora fala, que coisa importante. O homem reconheceu, né, a importância que é, né? Porque cada vez mais tem famílias que ficam muito desconectadas. A gente, mais ou menos, na nossa época, né, ainda sentava para jantar junto, para comer junto. Agora ficou um quarto fazendo uma coisa, o filho com o celular, a gente está bem desconectado, né? Assim, vamos de uma maneira geral. Então, a gente precisa de um momento de conexão, e que essa conexão seja, né, com Jesus, com a espiritualidade maior. Né? Pode passar, César. E aí, eu peguei uma outra frase que eu queria pegar uma imagem da família. Mas, gente, teve uma hora que eu falei assim, eu não vou fazer isso. Porque a família está tão diversificada, não é? Ela está muito diversificada. Qualquer imagem que eu colocasse aqui não representaria o que as famílias são hoje. Se eu colocasse aquela coisa tradicional, pai, mãe, filho, não representa o que é, né? Porque a família agora é muito diversificada. Né? Eu disse, não, vou botar Jesus de novo com seus discípulos na casa de Simão Pedro, que era complicada a casa de Simão Pedro, né? Simão Pedro já não era fácil. Diz que a sogra não era brincadeira. Então, eu achei muito interessante essa reunião, né, na casa do Jesus, deixando esse modelo para nós, né, de reunião na casa, dessa confraternização. Eles comiam pão, tomavam lá o vinho lá da época, aquela coisa toda. Então, já deixou esse modelo para nós de orar, de estar junto. Né? Porque a família dele era, né? Os discípulos, ali a família dele também. Então, o berço doméstico é a primeira escola e primeiro tempo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como guardar a harmonia das nações? Né? Então, vocês veem, pode passar, César, quis colocar também aqui algumas frases de Sheila. Vocês pensam? Aliás, eu me apresentar aqui a Sheila, não foi? Eu estava buscando no meu computador e disse, nossa, eu fiz esse estudo. Depois eu me lembrei que foi aqui, né? Foi bonito aquilo, foi a Sheila. Teve uma mensagem, ou ela foi vista, uma coisa assim. Mas a gente pode repetir, né? Daqui de uma maneira virtual. Podemos repetir o tema da Sheila. O tema da Sheila, porque é uma coisa linda a história da Sheila. A Sheila diz assim, organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Porque, gente, nós sabemos que quando nós estamos num nível que nós podemos participar do nosso planejamento reencarnatório. Então, a gente não vem para cá assim a esmo. Existe uma série de situações da nossa vida que foram planejadas, outras não. Mas, por exemplo, a família, ela é planejada no mundo espiritual. Né? Então, a gente vem com aqueles nossos desafetos, com aqueles nossos afetos, nossos amores, mas também com os nossos desafetos. Por quê? Porque a reencarnação ela é uma experiência pedagógica de reconciliação. Ninguém vem para brincar, a gente vem para se reconciliar. Então, é óbvio que a gente não vem só com os amores, vem com os amores para a gente poder, mas vem também com aqueles desafetos, com inimigos, com situações também muito difíceis. Né? Então, eu preciso de ajuda. Se eu tenho
essa concepção na minha cabeça, eu preciso ter um espaço na minha vida, que é a minha casa, onde eu entro e eu posso respirar, porque a situação aqui fora não é fácil. Eu preciso respirar. Tem que ser um local onde as minhas baterias são carregadas. E eu preciso criar naquele ambiente uma ambiência em que eu possa receber Jesus, os amigos espirituais, os familiares que vêm. Ali é a casa de acolhimento. Por quê? Porque eu preciso criar essa ambiência onde eu possa ter condições, vamos dizer assim, de exercer o perdão, a tolerância, né? O afeto, o amor. Então, nós precisamos criar uma ambiência que, se o meu lar não tiver essa ambiência, é complicado essa reconciliação. Fica complicado a gente resolver questões, às vezes, familiares, é muito difícil, né? Eu preciso que o meu lar seja a minha defesa na vida. Eu preciso disso. E quando eu sento e eu oro, e eu peço a Jesus, e eu estou com o Evangelho, ele prometeu, ele vai estar comigo. Ele prometeu. Quem está ali reunido em meu nome, eu vou estar. Então, nós precisamos, sem falar que eu preciso para mim mesmo, eu preciso ter uma trégua no meu lar, respirar para eu poder recompor também as minhas questões. Porque não é só a preocupação das minhas relações, mas comigo mesmo, não é? Tem momentos que você precisa sentar, você precisa ter um pouco de calma na sua casa, para você pensar, para você fazer até uma meditação, uma coisa, pensar em você mesmo, né? Então, o lar, ele é necessário que haja uma ambiência de harmonia o melhor possível, para que tudo isso possa acontecer. Pode passar, César. E aí, Joana de Ângeles, né, escreveu aquele livro SOS Família, que ela fala sobre todas essas questões de família, que, como disse a Sheila, é a nossa primeira missão. É uma missão nossa. Nós viemos para essa reconciliação, para a gente poder ter essas experiências todas de reaproximação, eles conosco, nós com eles. Tá? Então, ela diz assim, Cristo, porém, olha que bonito que ela fala, Cristo, porém, quando adentra pelo portão do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. Nas reuniões mediúnicas, a gente sabe disso. Quando a coisa está difícil, vamos pensar em Jesus, pensa em Jesus, o ambiente fica tranquilo na reunião mediúnica. Sabe disso? É só falar a palavra Jesus. A gente sente aqueles espíritos, às vezes, que vêm revoltados, aquela ambiência. Aí a direção da reunião fala, vamos pensar em Jesus. Aí a gente fica, Jesus, pronto, começa tudo a mudar. É uma força, gente, é um poder. Ele é o governador do nosso planeta, quando você pensa nele, realmente as vibrações mudam muito. As cargas de vibrações de deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira. Isso acontece nas casas? Óbvio que sim, né, gente? Óbvio que sim, né? As palavras, aí ela diz que as palavras vão raiando, ao suave e doce contágio do seu amor. Então, a casa onde aquela pessoa tem aquela persistência da oração, há milhões de testemunhos disso, né? Como o ambiente vai mudando, as palavras vão rareando, quer dizer, aquela confusão, gente falando uma pessoa de coisa que não devia falar, né? As palavras vão rareando ao suave e doce contágio do seu amor e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto.
produzindo natural condição de entendimento, de alegria, de refazimento. O Cristo no lar significa comunhão da esperança com a sua presença, produz sinais evidentes de paz. E aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico, descobrem sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Com Jesus em casa, sentem-se as qualidades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Então, ela diz o seguinte, aqueles que até às vezes se debochavam da reunião, e aquele familiar que quer ficar lá no quarto, né? Não quer sair. Mas a sua persistência, a oração sempre, vai criando essa ambiência, essa proteção, que depois nós vamos falar sobre isso em torno da casa. As energias negativas ficam lá fora, não entram. Olha o poder da oração, nós sabemos disso. Né? E aquele bonitinho ou bonitinha que não quer participar e tal, um dia, assim, vamos dizer assim, vai dar aquela dorzinha no calo, né? Vai ter aquele probleminha, e ele sabe aonde ele vai procurar a ajuda. Ele sabe. Porque ele vê, tem aquele modelo, e um dia ele vai levantar e ele vai se chegar. Isso até me emociona quando eu penso numa coisa dessa. E a gente sabe que é assim. Né? Quantos lares e amigos que os filhos e hoje sentam para fazer o culto no lar. Porque viram a coisa difícil e aí vão buscar onde? Eles sabem onde vai buscar. Pode passar, César. Bom, então, o que é o culto do Evangelho no lar que a gente chama? Esse momento de oração, né? Esse momento de conexão Cristo na minha casa. É chamado de culto do Evangelho no lar. A gente pode chamar do que for. Esse é o meu momento com Jesus, é a oração da família, a minha família Seckler, a minha família Seckler está no lar e tal. A gente chama do que for. Mas normalmente é chamado de culto do Evangelho no lar. E aí é o que a Federação Espírita Brasileira faz essa campanha permanente. Então, ela diz que o momento do Evangelho no lar ajuda-nos a reunir essa música, pelo menos uma vez por semana, a fim de conhecer e estudar os ensinamentos do Cristo, auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização de Jesus como mestre, ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. Vamos passar, César. Então, o que é? O que é esse culto? Então, gente, às vezes, mas por que fica essa coisa da oração colocando dentro de uma caixinha organizada? Porque nós somos seres humanos e precisamos, às vezes, de uma caixinha para a gente ser mais disciplinado. Né? A gente precisa, às vezes, de ter uma agendinha, tá ali na agenda, e se a gente deixar meio solto, sabe como é que é, né? Então, o que a doutrina nos aconselha, né? É o seguinte, você vai escolher um dia da semana que você acha que a família possa estar reunida, que seja um horário tranquilo para todo mundo, que o máximo de pessoas da família próxima, né? Da nossa casa, porque às vezes pode vir gente de fora, o avó que mora no o irmão, o tio, mas normalmente estamos falando da família de dentro da casa. Por exemplo, na minha casa, é domingo às 10 horas da manhã. Já aconteceram outros horários, mas as nossas vidas foram mudando, foram se modificando, e eu tive que mudar o horário. Não importa que a gente tem aquele horário. Então, agora é domingo de manhã. E sou eu e meu filho só, porque a minha mãe morava comigo, eu era viúva, a minha mãe morava comigo, ela já se foi, o meu filho ainda não casou, e aí estamos juntos. Ele, que quando era mais adolescente, resistia, né? Agora não resiste mais.
E o que acontece? Ah, Jurema, mas já aconteceu, semana passada eu estava fora, domingo de manhã eu não estava. Aí eu deixei tudo arrumadinho lá para ele não esquecer. Às vezes é ele que não está. Às vezes somos nós dois que estamos fora. Isso não importa. Então, por exemplo, quando a gente está viajando junto, nós dois fazemos uma coisa 10 horas da manhã, sentamos, pensamos, né? Porque não é uma coisa, não é aquela formalidade, aquela coisa rígida, mas é importante que você tenha um dia, um horário, né? Para você poder ter aquela disciplina, gente. Porque eu vou te dizer, nós, essa falta de disciplina, é pouco, porque, olha, outro dia, só para vocês terem uma ideia, eu faço há quantos anos? Vocês são? Às horas da tarde, eu estou lá fazendo não sei o quê, olha, eu não tinha feito culto. Eu e ele, nós esquecemos do culto. Uma coisa que a gente faz domingo de manhã é uma coisa que não tem mais errada. Eu fiquei tão chocada com aquilo. Aí nós tínhamos acabado de almoçar, sentamos e fizemos o culto. Porque é muita coisa para te tirar do... Somente no início é muito complicado, né? Todo mundo diz que quando você... No início, para você implantar, é difícil. Por quê, gente? Nós agora, então, que estamos vivendo nessa transição, os espíritos dizem que nós estamos saindo do mundo de provas e entrando numa transição. Tá, a gente está vendo aí como é que está difícil. Por quê? Porque há muitos e muitos que não querem implantação do bem na Terra. Não querem. Não querem implantação do bem no meu coração, não querem implantação do bem na minha casa, na minha cidade, no meu país, no meu planeta. Não querem. Tem muita coisa aí para tirar a gente da jogada. Então, nós temos que ter realmente muita disciplina, muita persistência, porque, né, Conceição, a gente sabe disso. Tem coisas que, de repente, te dá aquela coisa e você... E aí, o que você sente? Você tem um compromisso com aqueles espíritos. Eu queria um compromisso com Jesus, com os espíritos que a gente sabe que estão ali. A minha mãe já mandou algumas mensagens. Estou sempre com vocês lá naquela hora, tá? Mamãe avisou, eu sei que ela está ali, ela sentava ali conosco o tempo todo, ano desafio. E aí me deu, meu Deus, eu não acredito, deu um bolo naquele gente toda, deu um bolo. Deu um bolo em Jesus, jogou um bolo naquelas pessoas. Porque é um horário, diz que eles vêm naquele horário que é marcado, eles vêm. E cadê? Eu fiquei imaginando o que nós estamos fazendo 10 horas da manhã, que não, estamos lendo jornal, vendo filme, vendo uma coisa ou outra, 10 horas da manhã. Esquecemos. Então, nós temos que ter realmente muita vigilância sobre isso, né? Pode passar. Então, escolhe um dia da semana, né? Define um horário. A duração poderá ser de 15 minutos ou mais, mas não deve ultrapassar 1 hora. Não pode ser uma coisa longa. E outra coisa, gente, lá em casa é 40, 45 minutos no máximo. Então, olha só, não pode ser uma coisa que a gente vai ficar discutindo outros assuntos. Não deve ter nenhum tipo de manifestação mediúnica. E conversa de política, Nossa Senhora, que é um momento sagrado. A gente tem que se focar naqueles ensinamentos de Jesus. A gente não pode, porque bobeou, escorregou, na hora de fazer algum comentário, começa, né? E tem umas coisas que são terríveis, por exemplo, eu só assisti aquela mesa, a família, aí alguém abre a página, aí o outro diz assim, ótimo, era para você essa página. Já acabou. Já criticando. Já cria um ambiente, né? Então, tem que ser um ambiente assim, e que, se alguém quis começar, você já vai dando aquela cortadinha, porque o que importa é
aquele ensinamento, senão desvirtua, né? E se as outras pessoas da casa não quiserem participar? Eu vou Podemos chegar lá. fazer só. Vou chegar lá sobre isso, porque isso daí, meu filho, mas acontece. E aí você providencia uma jarra com água para ser frutificada durante o culto. Depois nós vamos falar da importância daquela aguinha ali frutificada. E às vezes a gente não tem noção, mas é muito importante. Pode passar, César. Participantes. Podem ser todas as pessoas do lar, inclusive as crianças. A gente não pode deixar as crianças de fora, gente. Claro. Olha que coisa preciosa aquelas criancinhas, desde pequenininhas, estarem ali vivenciando isso. E aí você vai, a criança grita, fala, corre, importa. Você vai arranjar desenho para ela. Eu sempre começava, quando meu filho era pequeno, contando a historinha dele, de Jesus, aí depois dava os desenhos, tinha um coleguinha dele que vinha, chegava sempre em casa na hora do culto. E aí um dia a mãe dele falou assim, Jurema, essa senhora até faleceu semana passada, Jurema, tô aqui, o Mauricinho está chorando, porque quer ir para tua casa. Eu disse, mas é porque a tia vai contar a história de Jesus. Eu falei assim, não, Valia, é porque aqui a gente faz essa oração. Ah, não vai atrapalhar, não, deixa ele vir. Aí o garoto chegou, todo feliz. O garoto amava, mais até do que o meu filho, ele amava aquele negócio de eu contar a história. Aí contava a história e fazíamos o nosso... A gente não pode deixar a criança de fora, né? Bom, ou ainda pode ser feito por apenas uma pessoa da casa. Porque você vai convidar. Toda vez você vai convidar. Você não vai desistir. Né? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Não pode. Ninguém quer ir. Então você vai sentar e vai fazer. Jesus não vai estar com você? Claro que vai. Claro que vai estar aí. Lembra disso? Me chama que eu vou estar. E aí você vai orar por todos eles. E vai estar seus familiares ali. Não importa se é 1, se é 20, se é 30, se é 1000. O importante é essa conexão da sua casa, do seu coração, do seu ambiente, e você está ali orando pela sua família. E a gente sabe também que nessa hora os vizinhos estão sendo beneficiados. Então, eu sempre penso nos vizinhos, no prédio todo, nos meus parentes, meus irmãos, me dedico a pensar na minha família. Né? E sei que os meus familiares estão ali, minha avó, meus tios, que eu chamo todo mundo para essa hora. Já é comum eu fazer sozinha, porque às vezes meu filho está viajando, ou está não sei aonde. Agora a gente pegou a mania de fazer assim, vamos para a praia no domingo de manhã, tiver que ir, a gente, até por uma questão que a gente acha melhor mesmo, a gente chega na praia às vezes 7 horas. Sai de casa, porque da minha casa até a praia, em meia hora já estou sentada com a cadeirinha na areia. Eu moro no meio, porque o Rio de Janeiro é muito pequeno, o problema todo é o trânsito. Então, nós ficamos, quando dá 9 horas, a gente já está querendo ir embora. E aí, chega, faz o culto, estamos começando o dia naquela hora. A gente já criou esse esquema. Então, isso é muito importante. E outro dia, na semana passada, eu fiz essa apresentação numa casa chamada União Suburbana, lá no Meier, que tem 100 e tantos anos. Uma casa super antiga. Dona Ivone trabalhou lá, na União Suburbana. E aí assim, ela dá exatamente para a rua, ali no centrão do Meier. Então, é uma porta bem larga. Então, quando você está falando, as pessoas estão passando o carro lá, e tem muitos moradores de rua. Eu já fui algumas vezes. Aí teve um senhor que, quando eu acabei, ele falou assim, mas eu não tenho casa não, dona. Não tem, não. Eu falei assim, não, senhor. Eu não vou fazer, não dá para fazer, não, porque eu não tenho casa. Eu moro na rua.
Eu falei assim, não, senhor, o senhor pode fazer sim. Quem disse que o senhor não vai fazer? Aí eu chamei ele e disse, olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, você vai arranjar um lugarzinho bem tranquilo, uma hora que você esteja bem, tua cabeça esteja boa, eu sou velho. Aí você senta no cantinho, ninguém vai te perguntar, pega uma aguinha limpinha e começa a pensar em Jesus. E se você não tem família, claro que você tem, você não tem mãe? Ah, minha mãe está do outro lado. Mas você tem mãe. É a hora que ela vai se aproximar de você. Pai, irmã, você vai rezar para todo mundo. Eu falei para ele, aquelas gotinhas do teu pensamento, da prece, eles vão perceber que eles estão recebendo essa coisa boa de você. Você faça isso, você vai ver como a sua vida vai mudar. Então, é isso. Você pode fazer isso na rua, você pode fazer isso no presídio, você pode ir numa ilha deserta, em qualquer lugar, no hospital. Então, essa conexão com Jesus é fundamental. Né? Pode passar. Então, como é que a gente deve fazer? Né? A gente senta, né? E tem uma página, como fazemos aqui? Uma página. Para que serve a página antes da prece? Porque nós estamos chegando, cansados, às vezes, trabalho, aquele burburinho, é para dar aquela acalmada, aquela reflexão, né? Fazer aquela transição. De maneira que quando a gente for fazer a prece, a gente já está ambientado. Né? Aí tem uma prece simples, inicial, e aí a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Poxa, mas a gente pode. Mas tem que ser o Evangelho segundo o Espiritismo? Pode ser o Evangelho, né? Olha só, gente, presta atenção. Jesus veio há 2000 anos, né? E aí aqueles nossos evangelistas escreveram os evangelhos, tem tudo que Jesus fez. Mas o próprio Jesus falou, eu vou enviar um Consolador que vai aclarar tudo que eu estou falando. Então, o que Kardec fez? Né? O Espírito da Verdade vem, Kardec vai, quando ele escreve, ele produz essa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam assim, agora, já tinha feito o livro dos Espíritos, já tinha feito o livro dos médiuns. Disse, olha, você agora vai para um local, nem a Amélie, a esposa, sabia onde ele estava direito. Um lugar bem calmo, porque você vai precisar de toda a concentração, porque ele era inspirado, né? Porque esse é o livro mais importante que pode mudar toda a humanidade. Então, ali, ele vai... O que ele faz? Ele pega as máximas morais. Ele pega as máximas morais do Cristo e ele, com toda aquela inspiração, e ele mesmo, né? Aquela inteligência, ele dá aquela explicação. E vem os espíritos, né? Daquela equipe do Espírito da Verdade, trazendo as complementações, Santo Agostinho, Lázaro, enfim, todos aqueles espíritos da codificação. Então, é claro que a gente vai fazer o Evangelho segundo o nosso lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali está tudo explicado. Porque, por exemplo, você pega o Evangelho, está lá, Jesus falando com meu reino não é este mundo. Kardec aqui explica essas palavras de Jesus. Então, o livro, o Evangelho, a gente possa ter todo Jesus prometeu isso, veio, que alguém traria tiraria o véu, né, das dificuldades. A gente sabia que muita gente não ia entender. Né? Bom, e aí a gente pede para fluidificar a água, aí tem a prece de encerramento, e a gente acabou, saiu daqui todo calmo, não teve confusão, deixar aquela ambiência o máximo possível. Pode passar, Tessa.
Então, recomendações. Eu falei para vocês, né? Não deve ser muito longo, não deve ter manifestação mediúnica, né? Coloca água frutificada. Se chegar visita, às vezes, nós estamos aqui no nosso culto, gostaria de participar? A pessoa não quer participar, pode esperar um pouquinho. Nada pode abalar naquele momento. Né? No caso de se perder o dia da reunião em determinada semana, pode-se continuar na próxima. Quando toda a família participa e acontecer de que uma só pessoa, no dia marcado, a reunião deve acontecer normalmente. 1, 2, não importa. No caso de viagem, a família pode revisar a reunião onde estiver. Quer dizer, não é uma coisa formalizada ali naquela caixinha. Agora, é bacana toda a família sentada, mas a gente vai adaptando. O que não pode é cortar essa conexão, tá? Pode ir, Zé. Mesmo uma pessoa que mora sozinha, né? Uma pessoa mora sozinha, aquele horário, não importa, ela não está sozinha. Não está. Ela está com seus familiares e outros, que os espíritos... Alguém disse para mim assim, os espíritos não brincam em serviço. Onde tiver uma casa que está orando, eles trazem gente. Eles trazem, não está vazia. Né? Olha, e é mais ou menos isso que a gente vai falar agora. Então, naquele filme, naquele livro, do André Luiz, Os Mensageiros, o que o André Luiz fala? Quando no lar são levantadas paredes espirituais, com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão que abrir a porta. E aí eu peguei o Aniceto, né? Lembra do Aniceto, né? Que era o celular. Era o Aniceto, que era aquele grande instrutor, né? Que leva o André Luiz, e aí ele mostra a casa de Isabel e Isidoro. Então, quando eles estão chegando, eu até trouxe um trechinho do livro para vocês, o André Luiz fala assim, ó, entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma do lado daquele posto de socorro Campos da Paz. Quem lê o Nosso Lar sabe, né? Então, aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos, agora proporcionava-me caliciosa impressão de conforto. Então, de cima eles viam, era um ambiente, um local pobre, mas um ambiente assim, a casa era completamente diferente do resto. Era um posto, era uma casa luminosa, né? Então, estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante, que é hoje nosso lar. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teríamos aqui o nosso refúgio, é uma oficina que representa nosso lar. Então, esse casal, a Isabel, quem lê o livro vai saber disso, a Isabel e o Isidoro, eles eram de nosso lar. E aí eles combinaram de vir, formar uma família, eles tinham 4 filhas que vieram de nosso lar. E um filho não, era o menino mais complicado, menino com mais dificuldades, e que a família toda vai estar ali em volta dele. E aí eu fiquei pensando que todas as famílias têm, né? E eu me lembrei do caso de uma parte da minha família, de primos e tios, que o pai, a mãe e mais 3 filhos eram assim, a pura harmonia. E a menina, mais novinha, mais nova, a minha prima, gente, mas era uma espoleta. Ela com 5, 6 anos, ela fugia do jardim da infância. Ela fugia do jardim de infância para a casa de não sei para onde. A mãe era uma coisa. Eu, às vezes, ia para lá, porque ela é de São Paulo, eu sou de São Paulo. Quer dizer,
Eu sou do Rio, mas morei muitos anos em São Paulo, e essa minha tia é minha madrinha. Então, o meu pai deixava eu passar as férias lá em São Paulo, porque eu não tinha vivido muitos anos lá, e eu dormia na mesma, eu dormia no mesmo quarto dela. Aí, de manhã, eu estou escutando aquele... Ela subia no telhado para chamar os gatos. Então, ela era uma menina, sempre era lindíssima, sempre chamou a atenção pela beleza, e ela tem uma característica, assim, ela é muito carinhosa. Então, quando o pai estava chamando a atenção dela, ela abraçava o pai não fica assim. Mas o pai sofreu muito, porque viu coisas dela terríveis. Então, mas toda a família passou poucas e boas, mas ela está ali. Mas eu fiquei pensando, essas pessoas antigamente eram chamadas de ovelhas negras, né? E essas pessoas eram expulsas de casa. E justamente tinha que ser o contrário, porque a vida faz com que, né? O planejamento é que essas pessoas estejam ali porque senão elas nunca vão. Elas precisam dar ajuda e tal, para elas poderem se organizarem, se equilibrarem, como é que se diz? Criar uma maturidade, porque ela com 20 anos não tinha maturidade nenhuma. No entanto, de uma família, o pai era militar, os irmãos muito mais velhos que ela. Então, é isso, né? A gente tem que fazer aquela coisa em torno daquele ser, e, no entanto, anos e anos e anos e décadas, essas criaturas eram expulsas, às vezes, pelos próprios pais de casa, porque elas não se enquadravam, né? E, no entanto, né? Então, o Isidoro tinham essa família, as meninas que vieram de nosso lar com eles, e o menino. E aí, eu não vou ler, porque descreve, né? O menino, às vezes, falava umas coisas contra e tal. E aí, aí tem assim, ó, nós estamos numa oficina de nosso lar, mas como o Isidoro, depois o Isidoro morre, nesse momento, o Isidoro vai abrir a porta, porque era o... Oi, César! O César volta, o Isidoro vai abrir a porta, ele ficava lá. Porque quando a casa é protegida por esse cordão magnético, nem eles entrariam se não fosse o Isidoro para abrir. O Isidoro era o pai que tinha morrido há 3 anos. E aí só entra se alguém abrir. Nem os espíritos entraram. Então, eles criaram, os dois criaram esse ambiente. E ali passou a ser um refúgio. Então, quando eles estavam chegando, eles viam muitos espíritos que estavam na janela, que a casa estava cheia de espíritos, dando tchau assim, para eles. Né? E aí eles... ali era o polo de luz. Dali, aquela casa beneficiava aquela comunidade que tinha uma ambiência muito ruim, era um lugar pobre com uma ambiência moral muito, muito complicada. Né? Então, assim, agora, tem uma frase para mim que eu achei incrível. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras nos portos para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, né? Também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens. Então, ali, Isabel e o Isidoro eram as âncoras daquela casa. E aí eu fiquei pensando na minha família, né? Quem é a âncora da minha família? Minha mãe foi a âncora da minha família. Tudo que nós somos, a mãe passou dificuldades, situações difíceis. Mas ela sempre foi uma... Lá eu comecei a pensar, sempre foi aquela âncora. E nós somos 4 irmãos muito unidos por causa de mamãe, que sempre foi a âncora. Né?
Então, eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero ser âncora também, né? A âncora que vai trazer aquela... Eu acho que eu tento, né, ser a âncora da minha casa, orando sempre para que as pessoas que entram na minha casa sempre saiam melhores do que entraram, protegendo, criando essa barreira em torno da minha casa, procurando orar pelos meus parentes, procurando tirar qualquer intolerância, qualquer coisa. Não pensa do mesmo jeito que eu, não importa, gente. Então, eu gostei muito dessa coisa de ser âncora. Aquele que senta todo dia do culto, ali bonitinho, com o livrinho, ali, ele é o âncora. Ele é o âncora da sua família. Está sozinho? Está não. Está sozinho? Ele está criando uma conexão com os que estão aqui ainda, que estão orando, com os que estão lá do outro lado. É uma rede que, às vezes, aquele que está ali sozinho, está sozinho. Então, pode passar, César. Olha, por isso, quando nós abrimos a nossa casa, o nosso coração para o Evangelho, estamos acendendo a luz no lar e fazendo com que as trevas batam em retirada. Os benfeitores espirituais removem toda a energia deletéria que nos causa tanto prejuízo, além de proteger nossa casa contra as investidas do mal, cerceando a casa com um cordão eletromagnético que envolve. Nós precisamos, fica assim, trabalho de casa para todo mundo, ler no Evangelho a eficácia da prece. A gente está falando disso tudo por quê? Porque a prece, ela é eficaz. E o que é a prece? É o nosso pensamento. Quando a gente se liga com Jesus, ele cria essa sintonia que vai até lá em cima. Então, todo mundo aí vai ler a eficácia da prece. Dá para vocês poderem entender. Vamos lá. E a água frutificada, né, gente? Já está muito... Estamos acabando, né? A água frutificada, gente, de um poder, você não tem mais. Uma coisa poderosa, porque são aqueles espíritos que manipulam as... E a eficácia da prece está no capítulo 17. No capítulo 17 do Evangelho. Gente, vocês leiam, porque às vezes a gente esquece, a gente... Temos que orar. É a nossa defesa. Desculpa, 27. 27. Capítulo 27. Isso. Então, quando a gente coloca aquela aguinha, são trazidos os espíritos que são super, hiper capacitados. Eles têm doutorado, pós-doutorado, porque eles são capacitados, eles sabem manipular os fluidos. Então, eles trazem os fluidos da floresta, lá do astral, aquela coisa mais maravilhosa, e coloca nessa água que a gente olha aquele copinho com aquela aguinha. Gente, aquilo ali é um poder. E a gente pode ter na nossa casa. Naquela jarrinha, todo mundo vai tomar aquela aguinha. Tá? Pode passar. Então, eu gostei muito dessa imagem da âncora, assim como os navios do mundo, eu li para vocês, né? Necessitam de âncoras finas para atender eficientemente a sua tarefa nos portos. Também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados, que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens. Nós viemos muito os âncoras da nossa casa, da nossa família, a gente vê, a gente que trabalha no bem, né? Nós trabalhamos no bem, né? Quantas âncoras de pessoas ali, as casas espíritas, aquelas pessoas, ano a ano, naquele trabalho, sem esmorecer. Eles criam uma ambiência de benefício maravilhoso, eles são os âncoras. Então, a espiritualidade superior precisa deles, daquela força, daquela persistência deles. Pode passar. Eu vou ler, dá tempo de eu ler uma poesia? Jesus em casa. O culto do mestre casa
É novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o tempo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Pode passar, César. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa, quem guarda ofensas perdoa, quem sofre agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno. E, gente, por mais que a gente ore, por mais que a gente, às vezes, faça as preces e cuide da nossa família, quantos partem sem serem beneficiados, sem que a gente veja a mudança? Mas vocês sabem que vai mudar. Porque a semente ficou, e aquelas preces que ele ouviu, e aquele modelo de amor na casa dele ficou. Não pensem vocês que aquele trabalho persistente de anos a fio foi jogado fora, não foi jogado fora. Tem um trabalho belíssimo do Tolstói, que ele conta que ele estava num momento muito difícil. Ele lembrou da mãe rezando Pai Nosso, Ave Maria com eles. Naquele momento que ele lembra aquilo, ele começa a mudança espiritual dele. Então, a gente nunca pode fraquejar. A oração é eficiente, muito eficiente, e por mais que a gente, às vezes, não veja, mas ela, naquele ambiente, a pessoa que recebeu a oração, ela vai ser muito beneficiada. Pode passar, César? Fica essa frase final. Faze do teu lábio santuário, onde se possa aspirar o aroma da felicidade, fluir o néctar da paz. De hora de anjos, e vamos ser âncoras, né, das nossas vidas.